A eliminação do Japão na Copa do Mundo diante da seleção brasileira abriu uma verdadeira crise nos bastidores do futebol asiático. Mas o que ninguém esperava era que um velho conhecido da torcida do Botafogo surgisse publicamente se oferecendo para assumir o cargo de treinador imediatamente. O ex-meia Keisuke Honda causou um impacto gigantesco ao usar suas redes sociais para disparar contra as decisões da Federação Japonesa de Futebol e colocar o seu próprio nome à disposição para comandar a seleção em um período de transição. Essa declaração surpreendente dividiu opiniões, gerou debates acalorados no Japão e no Brasil, e trouxe à tona uma ousadia poucas vezes vista no futebol internacional de alto nível. O Japão vinha fazendo uma campanha que mexeu com as expectativas de seus torcedores, mas a derrota por 2-1 para os brasileiros nas oitavas de final colocou um ponto final no sonho do título mundial e expôs falhas que, segundo críticos e analistas, poderiam ter sido evitadas com uma liderança diferente. Diante do cenário de incerteza sobre quem deve guiar a seleção japonesa no próximo ciclo, a notícia de que a federação cogita oferecer uma extensão de contrato temporária ao atual técnico Hajime Moriyasu foi o estupim para que Honda se manifestasse de forma contundente. O ex-jogador do Botafogo não poupou palavras e foi direto ao ponto ao afirmar que, se a intenção da diretoria é fechar um acordo de apenas um ano por falta de opções imediatas no mercado, ele está pronto para assumir esse desafio agora mesmo. Honda foi além e fez uma promessa audaciosa para provar sua convicção, desafiando os dirigentes a testá-lo pelo período de um ano com uma cláusula clara de que, se o Japão não conquistar o título da próxima Copa da Ásia, ele aceitaria ser demitido imediatamente e sem qualquer tipo de contestação ou discussão. Essa postura firme reflete a personalidade marcante que Honda sempre demonstrou ao longo de sua trajetória nos gramados do mundo inteiro. Para a torcida brasileira e especialmente para os torcedores do Botafogo, a imagem do japonês está muito ligada àquela passagem marcante pelo futebol carioca, onde ele chegou cercado de enorme expectativa e foi recebido com festa pela torcida alvinegra no aeroporto. Embora o desfecho daquela temporada não tenha sido ideal para o clube, a liderança, o profissionalismo e a visão de jogo de Honda deixaram impressões duradouras. No entanto, sua história com a seleção japonesa é ainda mais profunda, já que ele é considerado um dos maiores ídolos do esporte no país, tendo disputado 3 Copas do Mundo consecutivas e marcado gols que colocaram o futebol japonês em evidência global. Ao se colocar como nome ideal para essa transição, Honda expõe uma insatisfação latente com os rumos táticos e as escolhas que levaram à eliminação precoce na Copa do Mundo. A derrota diante do Brasil, em uma partida onde o Japão chegou a sair na frente no placar mas cedeu a virada por 2-1, deixou cicatrizes profundas nos torcedores que esperavam ver a equipe alcançar as quartas de final. Para muitos, a tomada de decisão do atual comando técnico foi excessivamente conservadora, algo que contrasta diretamente com o estilo dinâmico e focado em inovação que Honda defende. Desde que pendurou as chuteiras e passou a atuar em projetos de gestão e comissões técnicas, o ex-atleta tem se preparado para grandes desafios na beira do campo, inclusive acumulando experiência internacional ao comandar a seleção do Camboja nos últimos anos. Essa vivência extracampo dá ao ex-jogador a sustentação necessária para fazer uma proposta tão ousada diretamente à federação de seu país. A ideia de um contrato de teste com demissão por produtividade é algo raro no futebol de seleções, onde os projetos costumam ser de longo prazo, mas Honda argumenta que a seleção japonesa não pode perder tempo precioso com soluções provisórias que não tragam uma mentalidade totalmente renovada. A repercussão nas redes sociais e na imprensa esportiva internacional foi imediata, com parte dos torcedores apoiando a chegada de um ídolo jovem, moderno e com mentalidade vencedora, enquanto analistas mais tradicionais questionam se sua experiência como técnico principal em competições de altíssimo nível é o bastante para suportar a pressão que o cargo exige. O debate ganha ainda mais força quando analisamos o atual momento da seleção do Japão, que conta com uma geração talentosa de jogadores atuando nas principais ligas da Europa, e que exige um comandante capaz de potencializar esse potencial técnico e tático. Enquanto a Federação Japonesa de Futebol avalia os próximos passos e estuda se mantém o plano de renovação ou se busca uma ruptura total na comissão técnica, o nome de Keisuke Honda segue orbitando as discussões como uma sombra de pura ousadia sobre os atuais dirigentes.
Essa movimentação de bastidores mostra que o impacto da Copa do Mundo vai muito além dos gramados e continua redesenhando o futuro do futebol internacional a cada nova declaração. Resta saber se a diretoria japonesa terá a coragem de aceitar o desafio proposto pelo ex-meia alvinegro ou se optará por um caminho mais seguro e conservador para os próximos compromissos internacionais. De qualquer forma, o recado de Honda foi dado em tom de ultimato e deixou claro que ele não tem medo de colocar sua própria reputação histórica em jogo para tentar mudar o destino da equipe nacional. Se você gostou de acompanhar essa história intrigante e quer continuar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do futebol internacional, das principais seleções e do mercado da bola, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixe também o seu comentário aqui embaixo dizendo se você acha que o ex-jogador do Botafogo seria um nome certo para comandar o Japão ou se a federação deve procurar um técnico mais experiente para o cargo.